Quando falamos acerca da doutrina do arrebatamento, com certeza os primeiros textos que vêm à sua mente são Mateus capítulo 24, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 ao 18, 1 Coríntios capítulo 15, ou até mesmo trechos do livro do Apocalipse. Nos estudos bíblicos acadêmicos, em que a prioridade é se fazer uma exegese do texto, e a exegese consiste na análise gramatical dos textos, na análise da sintaxe do texto, em suas línguas originais, grego para o Novo Testamento e hebraico para o Antigo Testamento, e não somente a uma leitura básica, e não simplesmente uma leitura a olho nu. É conclusivo que houve um equívoco na interpretação da palavra harpazo, que na língua portuguesa é dita como arrebatamento. A verdade é que a doutrina do arrebatamento ela não existia antes do século XIX. Mais precisamente, entre os anos 1830 e 1840 é que a doutrina do arrebatamento foi criada. Quando referimos-nos ao arrebatamento, estamos falando da doutrina do arrebatamento secreto, não importando se o mesmo é numa perspectiva pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. A verdade é que a doutrina do arrebatamento secreto nunca existiu antes do século XIX. Os textos, nem por teólogos católicos ou protestantes, foram interpretados sobre esta perspectiva de que haveria um arrebatamento, que as pessoas sumiriam nos ares. Algumas pessoas irão atribuir esta doutrina ao pregador John Nelson Darby. John Nelson Darby foi um famoso pregador anglo-irlandês que desenvolveu as teologias do dispensacionalismo e do futurismo moderno. Nesta concepção de John Nelson Darby, que foi muito difundida na Bíblia de Estudos e Referências de Scofield, nos Estados Unidos, já no século XX. Foi assim, então, que esta doutrina, ou esse ensinamento foi muito difundido. Outras pessoas irão atribuir toda esta visão a Margaret MacDonald, nascida em Portugal, na Escócia. Margaret MacDonald era tida como um tipo de mística cristã protestante. Mas a verdade é que já havia todo um movimento na Escócia, na Irlanda e na Inglaterra de ênfase aos dons sobrenaturais, aos chamados dons do Espírito Santo. E em meio a estas revelações é que ela teve um sonho, uma visão de que as pessoas até então sumiriam no ar. O escritor Dave McPherson, no seu livro, tenta atribuir a John Nelson Darby ter bebido nas fontes escocesas, principalmente associando a Margaret MacDonald. Mas a verdade é que John Nelson Darby, quando olhou aquilo que acontecia em Portugal, na Escócia, quando viu, presenciou e analisou os fenômenos sobrenaturais que aconteciam nas exibições promovidas por Margaret MacDonald e seus irmãos, ele concluiu que tudo não passava de exibições demoníacas, ou seja, obras satânicas. Diversos escritores e historiadores isentos também comprovaram, pela análise historiográfica e biográfica de ambos, John Nelson Darby e Margaret MacDonald, que Dave McPherson se enganou. Não havia ali algo em comum, mas o que estava acontecendo era um fenômeno de proporções mundiais, que nem Dave conseguiu perceber à sua época, que já havia se disseminado por toda a Inglaterra, todo o Reino Unido,
através dos ensinamentos jesuítas, esta teologia futurista católica que até então originou a teologia do arrebatamento secreto. A origem do futurismo e do arrebatamento secreto. Voltemos ao século XVI. No século XVI, havia uma especulação por parte de aderentes ao pensamento proto-reformista de que o papado era o anticristo. Estas ideias se alastravam de maneira alarmante em decorrência das atestadas atividades corruptas por parte de integrantes do clero e em dados momentos da história por papas. Tanto que o Quinto Concílio de Latrão tratou o problema em sua sessão 11, de 19 de dezembro de 1516. E numa bula conciliar, o Papa Leão X mandou que ninguém pretenda anunciar ou predizer nos seus sermões a vinda do anticristo. Em decorrência da reforma protestante culminada por Lutero em 1517, tão insistente era o antipapismo das relações protestantes sobre o Apocalipse, que a Igreja Católica Romana estava na urgente necessidade de conceder respostas. As respostas por parte dos teólogos católicos chegaram ligeiramente. Um enfoque foi lançar um contra-ataque direto aos protestantes, identificando-os com as forças do mal. Entretanto, a resposta mais duradoura e eficaz contra os protestantes foi conhecida como futurismo. O criador e defensor desta inovadora teologia foi o padre Francisco Rivera, nascido em 1537, um sacerdote jesuíta de Salamanca. Ele resistiu à tentação de identificar os protestantes com os poderes demoníacos e delineou um método convincente para refutar seus argumentos. Em vez de tentar virar a interpretação eclesial histórica contra eles, os protestantes, Rivera fez melhor, desenvolveu uma estratégia alternativa. E ele afirmava o seguinte, que a maior parte das visões do Apocalipse ainda aguardavam cumprimento, não haviam acontecido. Ele ainda diz que as 5 primeiras visões dos selos são uma exceção. Tratam de acontecimentos até o tempo de Trajano, mas a 6ª visão dos selos e tudo que se segue assinala acontecimentos que ainda não tiveram lugar. A teologia do futurismo rapidamente se tornou popular na Igreja Católica Romana, pois era atrativa para os católicos, porque dissociava o Papa do Anticristo. Era convincente porque reconhecia a ligação da besta com Roma, ainda que fosse uma Roma no futuro. O futurismo desafiava tanto a interpretação antipapal como a suposição de que o Apocalipse fornecia um sumário da história da Igreja. Mas não se engane, os mesmos que propuseram esta tese também propuseram a antítese da mesma. Com certeza, você já ouviu falar no preterismo. Preterismo que originalmente surge com John Heinterius em 1547, mas foi o jesuíta português Luís de Alcázar que desenvolveu o preterismo de maneira mais plena. Ou seja, antes do século XVI, não havia teologias formalmente estruturadas com o nome de preterismo ou futurismo. E ambas as visões foram desenvolvidas por jesuítas. Jesuítas. Sempre os jesuítas. Enquanto
Os futuristas arguiam que muitas das profecias estavam ainda por cumprir-se. Os preteristas argumentaram que a maioria delas já se tinha cumprido. Apocalipse 4-11 explicou Alcazar. Trata da perseguição judaica contra os cristãos primitivos e da ruína da nação judaica. Apocalipse 12-19 resume a fundação da igreja, a queda da Roma pagã e a conversão do império ao cristianismo. A Roma pagã é a besta. O milênio começou no reino de Constantino e se estenderá até a vinda do Anticristo. E a Nova Jerusalém já está presente na Igreja Católica Romana. O preterismo combinava com os católicos porque rechaçava a sugestão de que o Papa podia ser o Anticristo e honrava a Igreja Católica Romana. Os seus defensores, no entanto, não estavam limitados aos católicos. Houve adesões por parte de protestantes da visão preterista. A razão pela qual, em seu momento, tanto o futurismo como o preterismo não foram censurados pela Igreja de Roma, porque ambas as visões foram produtos da própria Igreja Romana, mas, pelo contrário, foram recebidos de maneira entusiasta, pois ambos os sistemas tendiam, à sua maneira, a exonerar o papado da acusação de ser o Anticristo. O livro que Rivera escreve para falar da visão futurista foi feito em 1585. Veja o seu nome. Um livro contendo mais de 500 páginas de comentários sobre o livro do Apocalipse. Curiosamente, deve ser assim que está nas suas revistas bíblicas de escolas dominical ou os seus estudos apologéticos que tentam defender o arrebatamento que é oriundo da visão futurista. Veja o que ele propôs acerca do Anticristo e do fim dos tempos. O Anticristo, primeiro, ele vai perseguir e blasfemar contra os santos de Deus. Segundo, ele vai reconstruir o templo de Jerusalém. Terceiro, ele vai abolir a religião cristã. Quarto, ele vai negar a Jesus Cristo. Quinto, será recebido pelos judeus. Sexto, ele irá fingir ser Deus. 7, ele vai matar as 2 testemunhas de Deus. 8, ele vai conquistar o mundo. Provavelmente são esses pontos abordados em seus estudos apologéticos denominacionais e até mesmo na sua revistinha bíblica de escola dominical. Mas mal você sabe que o que você está estudando não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina oriunda de um jesuíta que apenas estava buscando uma forma de desvincular o papado do Anticristo. Vide os pontos que Rivera defende em sua tese futurista. A interpretação dos 7 anos de tribulação, com uma pausa em 3 anos e meio, também é uma interpretação oriunda dos escritos de Francisco Rivera. Ele é que abandona a interpretação dos 1260 dias, trazendo eles num sentido futurista. E é por isso que você também aprende que parou o calendário, mas nada parou, nada deixou de acontecer. A verdade é que ninguém sabe a verdade. A verdade é que nós não temos registros históricos de que a igreja primitiva ou a igreja até o século XVI tinha uma visão futurista. E a verdade é que até o século XIX nunca se tinha ouvido falar de arrebatamento secreto, de que os crentes iriam sumir nos ares. Lembre-se que isso é uma visão oriunda de John Nelson Darby quando falamos de algo pré-tribulacionista, e que isso pode ser atribuído a Margaret MacDonald quando falamos de algo pós-tribulacionista.
Leia o livro de Dave McPherson. Leia os artigos publicados em jornais com os relatos de Margaret MacDonald. Leia os escritos de John Nelson Darby e você verá que tudo não passa de teologia moderna e que a verdade está muito além da nossa compreensão.